Você sabe como deve alimentar seu cérebro? Boa tarde, eu me chamo Rafael Oliveira, eu sou médico neurocirurgião e eu gostaria de abordar com vocês hoje um assunto muito importante e também muito esquecido, que é como a gente deve alimentar melhor nossos neurônios. Geralmente, a associação entre alimentação e doenças cardiológicas e vasculares e doenças metabólicas, ela é muito bem estabelecida. Até porque a gente passa ouvindo falar a respeito de infarto, a respeito de diabetes, mas ninguém sabe muito bem como a alimentação interfere no funcionamento do cérebro. E até uma coisa meio lógica, porque quando a gente come alguma coisa que gera uma certa indigestão estomacal, é fácil a gente reconhecer. A gente acaba sentindo a dor ou gases ou até mesmo a indisposição. Agora, quando a gente come alguma coisa que faz mal para o cérebro, que sintoma que a gente sente, como isso é traduzido clinicamente para a gente reconhecer que um alimento não fez bem para o cérebro. Para começar a entender como a gente pode alimentar o cérebro, a gente tem que entender primeiro duas coisas básicas. Uma delas é como é formado a célula cerebral ou o famoso neurônio. A segunda delas é que tipo de nutriente o cérebro mais usa para transformar em energia. A partir daí, a gente já pode ter uma ideia de que tipo de alimento a gente deve consumir para poder favorecer o funcionamento do cérebro. Então, o neurônio ele é basicamente composto de gordura e água. Para a célula cerebral conseguir fazer a transmissão de forma eficaz e fidedigna do estímulo elétrico, tem que ter disponibilidade de gordura. Sem gordura, o neurônio tem essa membrana plasmática enfraquecida e começa a ficar propenso a desenvolver doenças e não fazer as suas funções de forma adequada. Já sobre a nutrição da célula cerebral, para a gente poder compreender um pouquinho melhor, a gente tem que quebrar certos conceitos que são muito mal definidos e muito mal transmitidos por especialistas da área. Se a gente pergunta para um especialista qual a maior fonte energética do cérebro, a grande maioria vai responder que o cérebro obtém energia via consumo de glicose. A grande maioria das pessoas sabe que a gente consegue obter glicose a partir da ingesta de carboidrato. Então se torna meio óbvio de que para a gente conseguir fornecer para o cérebro a glicose de que tanto ele necessita, a gente precisa consumir mais carboidrato. Agora a gente começa a chegar na parte mais interessante da história. Número 1. Quem disse, em primeiro lugar, que a principal fonte energética para o cérebro tem que ser a glicose? 2. Supondo que realmente o cérebro precisa de glicose, quem disse que essa tem que ser necessariamente obtida do consumo de carboidrato? Em primeiro lugar, é bem importante a gente esclarecer que um cérebro normal ele consegue funcionar consumindo 70% da energia que ele precisa de gordura via quebra de ácidos graxos, e os 30% restantes aí sim precisa ser via consumo de glicose. A outra parte importante é que não necessariamente a glicose que o cérebro precisa tem que ser extraída da ingesta de carboidrato. O corpo ele é muito preparado para dificuldades metabólicas e para intempéries alimentares. Então, caso a pessoa não faça o consumo adequado de carboidrato, o corpo consegue, através de reações hepáticas, quebrar outras substâncias tipo aminoácidos e formar a glicose necessária para o cérebro. Aliás, todo mundo sabe que a gordura é um macronutriente essencial, que a proteína é um macronutriente essencial. Agora, o carboidrato ele não é um macronutriente essencial. Já desde a evolução,
vem a ideia, aliás, a evolução nos ensina que o consumo de carboidrato não é algo necessário para poder manter o metabolismo do cérebro funcionando de forma adequada. Então a gente tem duas situações muito bem definidas. Uma, estruturalmente, o cérebro é totalmente dependente de gordura. Duas, funcionando normalmente, o cérebro pode consumir 70% da energia que ele precisa de gordura e 30% de glicose, sendo que essa não necessariamente tem que ser retirada via consumo de carboidrato. Conclusão, para o cérebro funcionar de maneira adequada, necessariamente tem que haver ingesta de gordura e não necessariamente tem que haver ingesta de carboidrato. Aliás, existem tratamentos específicos para doenças encefálicas como a epilepsia, que é feito através de dieta cetogênica, que é aquela onde existe larga ingesta de gordura e baixa ingesta de carboidrato. Conclusão, entendendo a estrutura do cérebro e entendendo como o cérebro obtém energia para funcionar, fica óbvio que a melhor dieta para os neurônios é comer mais gordura e ingerir menos quantidade de carboidrato. Para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, eu vou deixar um link de um artigo que eu escrevi sobre o tema, que contém referências bibliográficas com ensaios clínicos randomizados a respeito do assunto. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.